1973, 50 anos atrás, há meio século, importantes lançamentos aconteceram na indústria nacional e hoje vamos relembrá-los. Olá amigos do canal PL, bem-vindos, Sessão Nostalgia começando, estamos relembrando quais foram os carros mais vendidos. Começamos na década de 60 e já estamos em 1973, 50 anos atrás. Nesse ano, o salário mínimo do brasileiro estava fixado em 312 cruzeiros. Só para ter uma comparação, para comprar um Dodge 1800, que era um lançamento naquele ano, você precisaria de 76 salários mínimos. Alguns fatos que marcaram aquela época, por exemplo, no dia 3 de abril daquele ano, Martin Cooper realizava a primeira ligação de celular do mundo. 73 também foi quando aconteceu aquele primeiro baque da crise petrolífera devido inicialmente à guerra do Yom Kippur, aquele pessoal que dominava a produção de petróleo e o combustível que era considerado algo abundante, os americanos com aqueles V8s, o combustível era barato. Do nada, o combustível catapultou de preço e isso causou uma loucura. Para vocês terem uma ideia, em apenas 5 meses entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do petróleo aumentou 400%, causando reflexos poderosos nos Estados Unidos e na Europa, desestabilizando a economia por todo mundo. Foi nesse cenário aí super favorável, que a Ford lançou o Ford Maverick. Após a compra da Willys Overland do Brasil pela Ford, ela deu continuidade, nos produtos Willys. A Ford comprou a Willys em 67 e continuou com a produção do Jeep, a produção da Rural, da F75, depois viraram Ford. E a linha Aero Willys também continuou. O Aero Willys e o Itamaraty ficaram até 71, mas já eram carros meio ultrapassados. O Ford Galaxy, esse sim que era mesmo um Ford, estava em produção desde 1967, mas era demasiadamente caro e luxuoso, ficando restrito a um pequeno público, políticos, grandes empresários. Não chegava na classe mais... o pessoal que podia comprar um carro, mas que não tinha condições realmente de comprar um carro tão caro. O Corcel, que era um produto também que estava sendo desenvolvido pela Willys, que daí a Ford pegou o projeto meio que no meio e deu continuidade, estava indo bem também na linha de entrada, mas a Ford estava observando o sucesso que a GM estava fazendo com o Opala, lançado em 68. O Opala era meio que um pouco abaixo do que o Ford Galaxy, tinha versões também acessíveis, A Ford até chegou a lançar um Galaxy básico, tinha o Galaxy 500 e a Ford lançou o Galaxy, só Galaxy, que ficou conhecido como pé de camelo, mas em 73 nem era produzido mais, ele tinha sido deixado a produção um ano antes. E a Ford precisava de um carro ali meio termo para fazer frente ao Chevrolet Opala. Para escolher o carro ideal, a fábrica fez um evento reunindo cerca de 1.300 consumidores. Imagina o tamanho desse lugar, Diferentes veículos foram apresentados para esse pessoal, mas os carros estavam, não estava camuflado, mas eles estavam sem identificação nenhuma de marca. Então você viu o carro e não tinha como saber de que marca o carro era e nem o nome do carro. Entre eles, desses veículos mostrados, estava o Ford Taunus alemão, o Cortina da Ford inglesa e o Maverick, que já era fabricado nos Estados Unidos. Essa pesquisa acabou resultando, os 1.300 consumidores escolheram, teve uma votação, e o resultado foi o seguinte: o Ford Maverick acabou não ganhando essa eleição aí. Quem foi o escolhido foi o Ford Taunus. O brasileiro sempre preferiu carros mais europeus, mas a produção do Taunus no Brasil se mostrou economicamente inviável, principalmente naquele momento, especialmente pela tecnologia da suspensão traseira independente e também do motor de pequena cilindrada, com uma tecnologia considerada avançada demais para o Brasil naquele período. Com o salão do automóvel se aproximando, a Ford queria já mostrar essa novidade e não podia mais perder tempo. Por isso eles escolheram o Ford Maverick, que americano, possuía lá um motor de 6 cilindros, então o cofre do Maverick era grande o suficiente para poder receber os 6 cilindros obsoleto da década de 30, que já era usado nos Aero Willys e na linha Willys de modo geral.
esse motor foi escolhido para ser usado no Maverick brasileiro. Ainda foi necessário fazer algumas adaptações nesse motor, porque inicialmente o capô nem fechava. E olha que o cofre do Maverick é grande. Felizmente, essa versão, esse motor 6 cilindros, ele era oferecido nas versões mais simples, né, o SL também, mas felizmente o V8 302 importado lá dos Estados Unidos era também oferecido como um opcional nas versões de maior luxo e de série no GT. O motor de 4 cilindros surgiu só em 75, então inicialmente foi só os 6 cilindros e o V8. O primeiro Maverick de produção nacional deixou a linha de montagem em 4 de junho de 1973 e era a aposta da Ford no segmento médio. Então ela ficou ali Corcel de entrada, Maverick o meio termo e o Galaxy o top one ali da cadeia alimentar da Ford no Brasil. A Chevrolet, embalada pelo bom sucesso do Opala no mercado, fazia mais um importante lançamento. Em 24 de abril daquele ano, ela apresentava o Chevette, antes mesmo do lançamento do Opel Kadett na Europa. Dizem alguns que a GM optou por lançar o Opel Kadett aqui no Brasil como Chevette para não usar o nome Kadett, para evitar ter problemas com o governo militar da época. Não sei se é verdade, relatos que eu escutei. Sedanzinho pequeno com 2 portas e tração traseira, ele chegava com motor 1.4 causando alarde na concorrência. A Chrysler do Brasil, por exemplo, já vinha planejando o seu compacto desde 1971. A partir do modelo Hillman Avenger, comercializado na Inglaterra e Estados Unidos, o modelo foi adaptado às condições nacionais. Uma grande mudança foi no motor, original de 1500. Foi modificado para funcionar de acordo com a gasolina brasileira. E eles aumentaram a cilindrada desse motor 1.5 para 1800, né? 1.8, o primeiro carro nacional com motor 1.8 foi o Dodge 1800. Então por essa razão ficou o nome Dodge 1800. Eles correram para lançar esse carro porque o Chevette vinha chegando, a Volkswagen também ia lançar o Brasília e a Chrysler lançou às pressas o carro, né? E alguns defeitos crônicos acabaram surgindo depois que o carro acabava sendo usado por um tempo pelos consumidores e o carro acabou ficando um pouco queimado, por isso até que ele mudou de nome, depois passou a ser Dodge Polara. Mas inicialmente o carro foi apresentado no Salão do Automóvel ainda de 1972, né? Mas ainda não estava pronto o projeto. Ele de fato começou a ser vendido também só em 1973. Outro veículo que, como eu acabei de falar, que surgia em 1973 era o Brasília. Na verdade, a Volkswagen no Brasil já vinha planejando um Volkswagen popular que pudesse até eventualmente substituir o Fusca desde o começo dos anos 70. O presidente da Volkswagen, Rudolf Leiden, já havia dado carta branca. Na verdade, a Volkswagen nesse período gozava de uma liberdade muito grande para criar projetos, né? Vide aí Volkswagen o 1600, que ficou conhecido como Zé do Caixão, a Variant nacional, TL, o próprio SP2 também, que havia sido lançado em 72, SP1 e SP2, né? Mas o SP1 ele foi fabricado só 88 unidades, tem gente que nem sabe que ele existe, mas ele era 1600, o SP2 era 1700, inclusive o único Volkswagen nacional até hoje que saiu com motor a ar 1700. Mas em 73 o Volkswagen SP2 não tinha pegado, ele não caiu muito no gosto, né? Apesar de hoje ser considerado o Volkswagen mais bonito de todos os tempos e hiper valorizado hoje em dia, em 73, um ano após o seu lançamento, ele realmente não havia ainda caído nas graças do público. A linha Variant, a linha 1600, basicamente a única ali que tinha tido um sucesso era a Variant mesmo. O TL estava ali mais ou menos, o Zé do Caixão não havia atingido o objetivo e a Volkswagen tentava realmente fazer um novo carro, batizado inicialmente de Mini Variant. Até reportagens da época mostravam ali uma Variant encurtada sendo testada. O projeto realmente da Brasília era uma novidade, né? Teve até repórteres da 4 rodas que tentaram flagrar um teste. A Volkswagen estava testando o modelo já quase que final de produção do Brasília na Estrada Velha de Santos e uma dupla de repórteres da 4 rodas com um Fusca tentaram tirar fotos do carro, né? E que era um segredo. E conseguiram tirar fotos. Só que seguranças da fábrica que estavam numa Kombi perseguiram os repórteres, chegaram até a atirar no carro dos repórteres
mortes, que era o Fusca, pegou na placa, inclusive. Isso aí foi uma polêmica na época, a manchete, a foto, apesar do tiro. E em junho de 1973, também meio que na correria, um pouco depois do Chevette, até porque quando o Chevette foi lançado, eles, temos que lançar logo o nosso carro. A Volkswagen lançava o 1600 Brasília. Esse sim, realmente não substituiu o Fusca, que era até a ideia inicial, mas conviveu com ele muito bem, formou-se ali uma dupla dinâmica que dominaria o mercado até o final dos anos 70, Fusca na liderança e Brasília na vice, até basicamente o final dos anos 70. Foi realmente um grande sucesso comercial. Em vendas, se tratando de vendas, realmente o Chevette nunca conseguiu superar, apesar de até ser um carro mais avançado, tecnologicamente falando, o Brasília foi um grande sucesso comercial que matou, entre aspas, até carros da própria Volkswagen, como a Variant, por exemplo, que depois do lançamento do Brasília, nunca mais teve um sucesso, né? E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro. Vamos ver agora em números a lista, o que nós temos figurando ali, o top 15 do mercado nacional no ano de 1973. Figurando em 15º, o Jeep, que vendeu 6.051 unidades. Era um carro ali destinado a um público específico, mas tinha sim um bom desempenho para a Ford. E seguindo também um antigo produto Willys, que era a Ford Rural em 14º, com 6.994. Em 13º, mais um Ford, em Belina, com 12.811. Inclusive a Belina e o Corcel para 73 também ganhavam uma restilização. Até 72 eles têm aquele visual basicamente igual desde o lançamento. Em 73 eles ganham uma nova frente, uma nova grade, nova lanterna traseira. Foi uma importante restilização, porque o Corcel estava no mercado já há alguns anos e com tantos lançamentos chegando no mercado assim de uma vez só, Dodge 1800, Brasília, Chevette, a Ford concentrou a atenção para o Maverick, mas também não deixou a linha Corcel a ver navios, né? Então teve uma importante restilização, tanto é que a Belina figurou aí em 13º lugar, o Corcel tá lá pra frente, né? Vamos chegar nele daqui a pouco. Em 12º, a Willys Pickup, conhecida como F75, vendeu 14.400. Em 11º, o Dodge 1800, lançado aí às pressas, mas pô, que carrinho simpático, né? É um carro que eu gosto basicamente e que tem que ser lembrado realmente, porque foi o primeiro carro nacional com motor 1.8. Nesse período, por exemplo, Chevette 1.4, Brasília 1.6, vamos dizer assim, e o Dodge chegava com motor 1.8, é uma vanguarda aí na época. E em 10º também mais um produto Chrysler, que era o Dodge Dart, né, vendendo aí 17.939. E em 9º, o lançamento da Ford, o Maverick, 22.140 unidades, vendeu bem, né, lançado no segundo semestre, teve um bom número de vendas aí no restante do ano, ocupando a 9ª posição. Em 8º temos a linha Chevrolet C10, C14, né? Olha só, vendeu bastante, 27.604 unidades, seguindo em 7º o lançamento aí o Chevette com 31.637. O Chevette sendo lançado antes da Brasília, mesmo assim ficou atrás, ó, Chevette em 7º, mas a Brasília ficou em 6º em 1973, vendeu pouco mais de 3.000 unidades a mais, ó, 34.756. Em 5º a Kombi, que ó, seguia sem grandes novidades, estava ainda na geração Coruja, já tinha a Clipper lá fora há muito tempo e a Coruja seguia por aqui sem grandes novidades, porque vendia muito, né? Tava vendendo, a Volkswagen pensava assim, tá vendendo muito, para que mudar? Deixa vender. 40.748 unidades. E a Variant, que ainda assim foi o último ano que ela ficou à frente do Brasília, né? Nesse ano, inclusive, ganhava novas lanternas traseiras. 43.500 unidades. Seguida em terceiro pelo Chevrolet Opala, com 57.624, um número muito bom para um carro médio aí da época. E na vice-liderança, o Papa Fusca, o Corcel, já remodelado, 61.105
105 unidades. Um número muito bom. O Corcel realmente, um projeto herdado lá da Willys, estava se mostrando um grande sucesso para a Ford do Brasil. Em primeiro a ser novidades, Volkswagen Fusca, que teve uma pequena queda de 252 mil em 72, caiu para 237.509, mas também pudera, né, com esse monte de lançamento, porque o mercado brasileiro, pô, é difícil você ter tantos lançamentos assim em um ano só. 1973 foi um ano importante, ó, Maverick chegando, Dodge 1800, Chevette, Brasília, 4 importantes carros do cenário nacional foram lançados no mesmo ano. Então é um ano que realmente merece a nossa atenção e merece ser relembrado realmente, né? O Fusca, a partir de 73, uma mudança importante, né? Ele abandonava os paralamas e faróis ali olho de boi e ganhava os paralamas mais modernos, que praticamente ficaram os mesmos até 96, além também da nova tampa traseira na versão 1500. Segue o canal nas redes sociais, a playlist Sessão Nostalgia também aqui no canal tem uma vasta variedade de vídeos de carros antigos que você pode conferir e maratonar, maratona nostalgia, maratona o canal PL. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal, um grande abraço a você, até mais, tchau!